Olá, bom dia, que alegria te encontrar nessa manhã de domingo, mais um domingo que nós podemos juntos buscar a presença do nosso Deus, do nosso Pai e celebrar culto em seu nome. Hoje é o 10º domingo após Pentecostes, estamos entrando no mês de agosto, dia 1º de agosto, e é uma alegria muito grande poder estar contigo nessa celebração, louvando a Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua proteção, e buscando direcionamento também na sua palavra para a nossa vida. Eu acolho com muito carinho cada um de vocês com as palavras que são lema para essa semana. Fala de Jesus para os seus discípulos, onde ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me ama, guarda a minha palavra. Interessante que para a gente guardar a palavra de Deus, nós precisamos a ouvir. E ouvir a palavra de Deus, nós precisamos estar na sua presença, na sua companhia. Jesus nos chama a um relacionamento próximo com Deus, onde nós estamos na presença dele, onde ele nos fala, onde a gente escuta. Você tem tirado tempo para esse relacionamento, para ouvir as palavras de Deus, guardá-las no seu coração e vivê-las no seu dia a dia? Esse é o desejo que Deus tem para cada um de nós. Que esse tempo de culto seja um tempo também para isso, para nós aproximarmos, aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Eu te convido a começarmos cantando um hino que diz que o nosso coração transborda de amor, porque nosso Deus é um Deus amoroso. Cante comigo. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Vamos nos colocar diante de Deus em oração? Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Bondoso e amado Deus, nós te damos graças em nome de Jesus que podemos chegar na tua presença com o coração transbordando de alegria, porque tu és um Deus de amor. A tua bondade, a tua fidelidade para conosco são constantes e nós temos experimentado a tua graça sobre nós. Tu nos sustentas de todas as formas, fisicamente, mas também espiritualmente, emocionalmente, e nós te damos graças por isso, Senhor. Nós reconhecemos a nossa maldade, o nosso pecado na tua presença, que não vivemos conforme o teu querer e que agimos como pessoas insensatas quando não ouvimos a tua palavra, Senhor, e machucamos o nosso próximo. Tem piedade, tem misericórdia, perdoa o nosso pecado,
nos purifica e nos traz de novo para perto de Ti, para a Tua presença e para a Tua companhia. É o que nós te pedimos por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor. Amém. Aos que confessam com sinceridade o seu pecado, nós podemos ter a certeza do perdão e da graça de Deus sobre a nossa vida. Eu anuncio assim o perdão para os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, em preparação para ouvirmos a palavra de Deus, expressar a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós e de uma forma bem especial pela Sua palavra. Esse hino, na sua quarta estrofe, diz: graças pela palavra, muitas graças por Tua voz, Senhor. Que a gente possa receber essa palavra também como voz de Deus para a gente nessa manhã. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por esse novo dia. Graças, Senhor, a Ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até o inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por Tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por Tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares Teu divino amor. Graças que Tu não tens limites, graças, ó Deus, eu posso crer. Graças eu agradeço por poder agradecer. Graças eu agradeço por poder agradecer. Nós queremos então ouvir a leitura da palavra de Deus, e o texto previsto para a reflexão de hoje é um texto do Antigo Testamento, do segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 16, os versos 2 até 4 e depois 9 até 15. Diz assim o texto, que tem como título: o maná e as codornizes. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sob a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Até aqui a palavra do Senhor, que nós acolhemos com alegria em nosso coração. Meu irmão, minha irmã, o texto de hoje é um texto em que nós podemos aprender mais sobre nós, sobre a nossa natureza humana e também sobre a grandeza e sobre o amor de Deus. Para entender um pouquinho melhor, a gente precisa contextualizar.
O que estava acontecendo? Onde estava o povo e qual é a situação? O povo de Israel, que está no deserto, que está reclamando, é um povo que até pouco tempo atrás era escravo no Egito. Num primeiro momento, os israelitas tinham ido até o Egito em busca de alimento, durante um período de fome por toda a terra. E eles foram bem recebidos, eles encontraram favor do faraó, porque um hebreu, José, era o braço direito do faraó, o administrador de todo o reino. Mas a Bíblia diz que depois da morte de José, o faraó seguinte já não lembrava quem era José, e ele então não foi tão amigável, tão favorável aos hebreus, e logo ele colocou esse povo para trabalhar forçadamente no Egito. E assim o povo viveu durante 400 anos. Durante esses 400 anos, o povo de Israel trabalhou de sol a sol, 7 dias por semana, 12 meses por ano, do nascer ao pôr do sol, sem férias, sem descanso. Trabalho duro, trabalho pesado, escravo. E o povo, então, nesse tempo, ele clamava a Deus, ao Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, para que ele olhasse e tivesse misericórdia da sua situação, do que eles estavam enfrentando. E a Bíblia diz no comecinho de Êxodo que Deus escutou o clamor do povo, viu o seu sofrimento e ele decide agir então em seu favor. Deus levanta um líder para confrontar o faraó. E a Bíblia então narra toda a dificuldade desse processo de saída do povo do Egito. Porque obviamente o faraó não queria perder a sua mão de obra barata por nada. E ele então resiste à liberação dos hebreus. E desde então, desde as primeiras conversas com o faraó, Deus começa a intervir de forma sobrenatural para libertar o povo da escravidão. A maioria de nós conhece as histórias das 10 pragas do Egito, onde Deus intervém trazendo calamidades para os egípcios, enquanto eles se recusavam a libertar o povo de Israel do cativeiro, da escravidão. Depois da 10ª praga, depois de muito sofrimento, então, o povo é libertado pelo faraó. E esse povo então se coloca em marcha, em viagem, em direção à terra que lhe havia sido prometida. E Deus continua guardando, guiando, cuidando do povo, não só para libertar com as pragas, mas no capítulo 13 de Êxodo, nós vamos ver que Deus revela a sua presença e a forma como ele guiava o povo. Os versos 20 até 22 diz que os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. E durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de noite e de dia. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. A presença de Deus se materializava através da nuvem e do fogo que acompanhava o povo. Logo em seguida, o faraó se arrependeu de ter deixado os israelitas partirem. E ele então reúne seu exército e marcha ao seu encontro para trazê-los de volta ou para matá-los. E mais uma vez Deus intervém. Deus abre o mar vermelho para o povo de Israel passar a pés secos para o outro lado da margem. E eles cruzam o mar em segurança. E Deus fecha o mar sobre Faraó e os seus exércitos. Isso está relatado no capítulo 14 de Êxodo. No capítulo 15, Deus mostra o seu cuidado, levando o povo até um lugar chamado Mara, e lá diz que as águas eram amargas, não eram possíveis de beber, e o povo reclama, e Deus purifica a água para que eles possam beber. Mais uma vez ele cuida, ele mostra o seu amor, seu cuidado, sua proteção. Todo o caminho da saída de Israel ao Egito é permeado pelo cuidado de Deus, por um agir que é maravilhoso, que é sobrenatural, que a gente não consegue explicar muitas vezes, e que mostra então o cuidado e o amor de Deus. E então nós chegamos no nosso texto. Se passa mais alguns dias, mais algum tempo, e eles chegam à beira de um deserto, o deserto de Sim, que eles precisavam cruzar para chegar até a terra prometida.
E na beira do deserto, o povo começa novamente a reclamar. E as palavras que eles dirigem a Deus são palavras duras. Eles dizem: quem dera a gente tivesse morrido no Egito. Seria muito melhor do que estar passando fome aqui no deserto. Olha que palavras ingratas. E eu fico indignado com esse texto. Eles estão dizendo para Deus que a escravidão com comida era melhor do que aquilo que eles estavam experimentando. Eles eram finalmente livres, mas eles preferiam ser escravos se tivessem algumas panelas de carne para comer. Diante de mais uma dificuldade, parece que eles se esquecem de tudo que Deus já fez por eles, de todo o cuidado que Deus demonstrou. E a gente não está falando de um passado muito distante, de algo que Deus fez para os antepassados deles. Não. É algo que Deus fez na semana passada e o povo já esqueceu. E eles começam a questionar o amor de Deus. Para mim, a palavra que define esse texto de hoje é ingratidão. O que os israelitas demonstram a Deus é ingratidão. A ingratidão brota nos seus corações. E eu fico pensando como eles são ingratos, como eles conseguem ser tão ingratos. Mas quando eu faço essa pergunta, imediatamente a minha consciência também me acusa. E eu preciso reconhecer que eu não sou tão diferente dos israelitas. Eu creio que nós não somos tão diferentes do povo de Israel. E que a gente precisa se enxergar nesse povo. Você consegue se enxergar na reação do povo de Israel? A gente pode dizer que Israel é um arquétipo, né? Uma palavra difícil, mas é um padrão que se repete em todos os seres humanos. Esse texto nos revela que a nossa natureza é de que nós sempre deixamos de confiar e que por isso a nossa fé precisa ser constantemente alimentada. A nossa confiança em Deus precisa ser constantemente reafirmada. Nós precisamos ser constantemente relembrados do amor, da graça, da misericórdia de Deus em nossas vidas, porque a gente esquece muito rápido e a gente logo começa a murmurar, a reclamar. Deus já demonstrou inúmeras vezes e de diversas formas o seu amor por mim e por você. Eu creio nisso, que você já experimentou o cuidado e o amor de Deus, que Ele te ama, que Ele se importa contigo. Mas nós, assim como o povo de Israel, muitas vezes diante do primeiro problema que se abate, parece que a gente sofre de amnésia e a gente reclama de Deus e diz: Deus, Tu não se importa mais comigo, Tu não está nem aí para mim. Não, a gente não é diferente do povo de Israel. E por isso eu creio que a maior aplicação desse texto para a nossa vida é nos servir como um lembrete, que a gente possa lembrar nos nossos momentos de dificuldade, de frustração, de que a gente não está sozinho. Pode parecer que tudo vai mal, que tudo desandou, que não tem saída, mas então eu convido você a lembrar de tudo que Deus já fez por ti. Eu creio que certamente você tem diversos momentos na tua vida que te marcaram, onde você reconhece sem dúvida nenhuma o cuidado, o agir de Deus na tua vida, a mão de Deus protegendo, guiando, abençoando. Deus já deu inúmeros sinais de que Ele está conosco. Ele nunca prometeu para os seus discípulos uma vida fácil, uma vida que fosse livre de dificuldades, de desertos, de desafios na caminhada. Não é por crer que a gente está imune a dificuldades. O que Deus prometeu é que Ele estaria sempre conosco. Jesus reafirmou esse compromisso de estar sempre conosco antes de subir aos céus. A última palavra que Ele dirige aos discípulos é dizer: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus promete estar sempre conosco nas nossas dificuldades. No nosso texto, na sua enorme compaixão e graça, Deus mais uma vez reafirmou o seu amor e o seu cuidado com o povo, fornecendo-lhe comida, carne como eles tinham pedido e pão, codornizes e maná, que foi o que os nutriu e os sustentou na caminhada no deserto.
Nós não sabemos dizer exatamente o que é esse maná, nem os israelitas sabiam. Maná significa o que é isso, né? Uma pergunta, o que é isso? E esse é o nome da comida que ficou, desse pão. Mas nós cremos que esse alimento que Deus providenciou foi sustento para que o povo pudesse seguir adiante, continuar caminhando no deserto. Nesse texto nós podemos também conhecer um pouco mais de Deus, que mesmo sendo injusta a nossa acusação, Ele ainda assim se revela a nós, e Ele ainda assim continua cuidando, mantendo a sua aliança. Deus é fiel mesmo quando a gente duvida, mesmo quando a gente questiona. Nós somos convidados a não duvidar do amor e do cuidado de Deus, mesmo quando nós não conseguimos perceber, mesmo quando a gente não consegue ver, que a gente possa seguir confiando na promessa que Ele nos fez, de que Ele nos ama e de que Ele está conosco todos os dias. Que Deus assim nos abençoe. Convido você a se colocar em oração mais uma vez na presença de Deus e juntos nós então intercedemos pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que precisam do cuidado e do amparo de Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque mesmo quando o povo foi ingrato no deserto, ainda assim tu não os abandonou, mas tu renovou o seu amor sobre a vida deles, Senhor. Tu mostraste o quanto tu se importas e quanto tu amas os teus filhos e tuas filhas. Deus, que diante das nossas dificuldades nós possamos ser constantemente relembrados desse teu grande amor. Que a gente não precise, Senhor, ficar pedindo por sinais da tua graça, do teu poder, porque nós cremos que tu já demonstraste o teu amor por nós em Cristo Jesus. Que a gente possa confiar nesse amor, Senhor, e viver em fé. Senhor, nós te pedimos pelo teu amor e teu cuidado na vida das pessoas que estão doentes, que precisam do teu toque, da tua cura, da tua visita, Senhor, no momento de fraqueza e enfermidade. Cuida do Marcos Dreves, Senhor, cuida da Isolete Paulo Dias, cuida do Marcos Finder, Senhor, continua abençoando o seu Rude na sua recuperação. Senhor, cada um dos irmãos e irmãs que está passando por um momento de fragilidade, que o teu amor possa se renovar na vida deles e que eles possam experimentar o teu cuidado, mesmo em meio ao seu sofrimento e à sua fragilidade, Deus. Nós colocamos todos aqueles que choram, que estão de luto, Senhor, diante de Ti, pedindo pelo Teu consolo. Nós Te pedimos pelos médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas e cada um que tem dedicado o seu tempo nessa pandemia, Senhor, para cuidar de nós, renova as suas forças. Nós Te pedimos pelo nosso país, pela nossa igreja, Senhor, que Tu continues conduzindo e mostrando os caminhos pelos quais nós devemos seguir. E tudo mais que nós trazemos em nosso coração, colocamos na Tua presença, orando conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nosso hino final é um hino que demonstra a nossa confiança de que Jesus está conosco, mesmo em meio aos momentos difíceis que nós vivemos. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber.
embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que possamos de fato experimentar a alegria na presença desse Deus que está sempre conosco. Que Ele também te leve e te conduza na sua paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê da sua paz hoje e sempre. Vamos na graça e na paz do Senhor Jesus e o sirvamos com muita alegria. Um abraço e até o nosso próximo encontro.